Olá, meus irmãos e amigos, eu quero agradecer as mensagens que estão mandando para mim com carinho, pela oportunidade de nós estarmos juntos novamente, eu estar compartilhando com vocês um pouco do ensino da Palavra de Deus a respeito das Escrituras proféticas e também as perguntas que estão sendo enviadas. Eu muitas vezes não tenho condições de responder imediatamente e dentro do possível realmente eu vou tentando responder as perguntas. Eu tinha comentado que várias perguntas de 1 ano e meio atrás eu deixei de responder e eu vou tentar retomar talvez os assuntos, né, se eu não puder responder pessoalmente, mas vou tentar responder os assuntos em vídeos conforme a necessidade e a importância do assunto que for abordado. Mas eu tenho uma direção de alguns temas que precisam ser abordados, mas sendo possível a gente vai comentando e esclarecendo dentro da limitação ou da possibilidade que a gente tem de trazer uma resposta bíblica coerente para que a gente possa ser esclarecido com relação a esse tempo do fim. E eu quero estar comentando agora também um outro assunto que é a respeito da aliança e da tribulação. Daniel no capítulo 9, versículo 27, fala a respeito de uma aliança que será feita por uma semana. O príncipe da aliança de um povo que vai destruir a cidade e o santuário vai terminar com uma inundação. Este príncipe que há de vir fará uma firme aliança com muitos por uma semana, que é um período de 7 anos, assim como a profecia das 70 semanas são 70 vezes 7 anos. 490 anos, sendo que 69 já foram cumpridas e tem mais uma para ser cumprida. Então, esse texto é bastante importante porque ele fala a respeito desta aliança que será estabelecida durante um período de 7 anos. Eu estava falando no vídeo anterior a respeito das diferenças que existem entre o príncipe da aliança, que vem deste povo que vai destruir a cidade e o santuário, e o homem vil, que está descrito em Daniel capítulo 11, versículo 21 a 23, e que claramente se fala a respeito do anticristo. Depois, versículo 31, ele profana o santuário. Versículos 36 a 38, ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto e falará coisas incríveis a respeito do Deus dos deuses, do Senhor verdadeiro, Deus dos seus pais, que seus pais adoravam. E também Daniel capítulo 12, versículos 1 e 2, fala que é no tempo da grande tribulação, que nunca houve desde que houve nação, e no tempo em que o povo de Israel será salvo e haverá a ressurreição dos mortos, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, muitos interpretam Daniel capítulo 11 simplesmente como um texto histórico que já foi cumprido, mas, segundo essas expressões que são descritas nesses versículos, especialmente no texto de Daniel 12, 1 e 2, fala que é a respeito do tempo do fim. Então não é exatamente o tempo simplesmente que Antíoco Epifânio profanou o santuário 167 a 165 anos antes de Cristo, mas um tempo que se refere ao que nós vamos viver daqui para frente, né? E começa esse período de acordo de paz entre o príncipe da aliança com muitos de Israel. O anticristo, o homem vil, está presente na aliança, tanto que Daniel 11, 23 fala que apesar da aliança com ele, o homem vil, ele está presente, ele está participando da aliança, talvez não seja a figura principal, porque Daniel 11, 21 fala que ele virá caladamente para depois tomar o reino com intrigas, se tornar forte com pouca gente. Então, talvez não seja a figura principal, pode ser um observador internacional ou até aquele que está promovendo a paz entre árabes e israelenses, sem necessariamente ter uma identificação com um dos povos, ou até sendo partidário a um dos povos, sim, também, mas o fato é que na metade dos 7 anos, então, ele se revela de fato, mostrando quem ele é e assume o papel dele, assumindo o governo das nações, derrubando os poderosos da época e entrando no santuário de Jerusalém, exigindo adoração e culto para si, como também o Senhor Jesus Cristo falou em Mateus 24:15, que ele vai estar assentado no lugar santo, da mesma forma que o apóstolo Paulo falou em 2 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 8, capítulo 2, versículo 4, quando ele fala que ele se assentará e se levantará contra tudo que se chama Deus, objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Então, estou repetindo essas referências, inclusive, também para que
possamos ficar familiarizados e possamos estar lendo nas Escrituras o que está realmente descrito ali pela profecia. Muito bem, o que eu estou falando é que, como são duas pessoas, né, e não uma pessoa do príncipe da aliança se tornar anticristo, como muitos falam, o príncipe da aliança vai se tornar o anticristo, um príncipe romano vai ser o anticristo, ou o príncipe árabe vai ser o anticristo. Não está falando a respeito disso, são duas pessoas diferentes. Mas a importância que eu estou falando é que muitos interpretam que, porque o anticristo está no começo da aliança, está lá no início dos 7 anos, é que então ele vai estar agindo como anticristo já desde o princípio. E não é isso que o texto bíblico de Daniel 9:27 fala. Ele fala que na metade da semana, sob a asa das abominações, virá o assolador. Da mesma forma que Jesus, em Mateus 24:15, fala: quando vocês virem o abominável da desolação no lugar santo, conforme falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então haverá grande tribulação, Mateus 24:21. E depois, da tribulação, daqueles dias, Mateus 24:29, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem vindo com poder e grande glória, todos os povos da terra o verão e se lamentarão, e assim por diante. Mateus 24:29 a 31 fala a respeito da vinda de Cristo aqui para a terra para tomar posse do reino. Mas a intenção que eu estou falando desse texto é que Mateus 24:29 ele usa o termo tribulação. Jesus fala da tribulação. E muitas pessoas interpretam que essa tribulação é o período dos 7 anos. Ou, às vezes, há uma menção que a tribulação é a primeira metade dos 7 anos e a grande tribulação é a segunda metade dos 7 anos. Então, o que eu quero ressaltar é que quando Jesus fala a respeito da tribulação, Mateus 24:29, ele fala assim: depois da tribulação daqueles dias. O texto em Marcos 13, quando ele fala a respeito disso também, ele fala depois da referida tribulação. Então, Jesus não está falando invertido, grande tribulação e depois ele fala tribulação. Quando ele fala o termo tribulação, ele fala a respeito da tribulação daqueles dias, da tribulação que ele já tinha feito referência quando vocês virem o abominável da desolação sentado no lugar santo, no lugar onde ele não deve estar. Então, Jesus usa o termo tribulação e grande tribulação como termos sinônimos. É o mesmo período de tempo a partir da metade dos 7 anos, como Daniel 9:27 fala a respeito desse assunto. Tá? Então, quando fala a respeito da primeira metade dos 7 anos, é o que Jesus menciona a partir do versículo 4. Ele fala de falsos cristos que vão se levantar, dizendo: sou eu. Ele fala depois no versículo 6 de guerras e rumores de guerras. Ele fala de fomes, pestes, epidemias em vários lugares. O texto de Lucas 21, ele fala a respeito disso também. E fala também levante de reino contra reino, de nação contra nação. E ele fala: não vos assusteis, porque isso deve acontecer, mas essas coisas são o princípio das dores. Então, Mateus 24, versículos 6 a 8, ele fala a respeito disso. Ele fala depois na sequência que o amor vai se esfriar de quase todos, que vão se trair, se odiar uns aos outros, e também será pregado o evangelho do reino, e então virá a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. Depois, Mateus 24:15 é que ele fala do abominável da desolação, sentado no templo em Jerusalém, e falando que é a grande tribulação. Então, a primeira metade, Jesus não fala que é tribulação, mas ele cita guerras, rumores de guerras, fomes, epidemias, pestes, nação contra nação. Então, muitas coisas acontecendo, mas ele fala que é o princípio das dores. É o tempo do princípio das dores e não é tribulação e depois uma grande tribulação. Então, isso é muito importante a gente detectar, porque realmente vão acontecer catástrofes, já estão acontecendo epidemias, como agora nós estamos presenciando no mundo inteiro a pandemia do coronavírus, mas também fomes, que as pessoas não estão falando das fomes, tá? Quantos países, nas próprias cidades, nos países desenvolvidos, tem as periferias, gente morrendo de fome, gente mendigando, tá? A fome está imensa em todas as nações, existem, como nunca houve um período de fome, tá? Tremendo, tá? Especialmente quem conhece um pouco do continente africano, vários países na África são miseráveis.
tá? Como também países da Ásia, miseráveis. Também aqui na América Latina, também um povo pobre, um povo passando fome. Estamos vendo a crise na Venezuela, como está acontecendo. As pessoas estão famintas, estão desesperadas. Haitianos vindo para o Brasil buscando emprego, buscando oportunidades para viver, tá? Então, fomes e terremotos em vários lugares também, como nunca houve antes, tá? Então está acontecendo umas coisas assim catastróficas e simplesmente as pessoas estão passando desapercebidas, tá? Mas estamos vivendo já um período que não é ainda necessariamente o princípio das dores, mas haverá um tempo que, especialmente a partir do início da aliança árabe-israelense com a divisão de Jerusalém, conforme a passagem de Obadias 1:11, os estrangeiros fazendo pressão, dividindo a cidade de Jerusalém, criação do Estado palestino, o ódio entre os árabes fazendo violência contra o irmão Jacó. Então, uma série de acontecimentos de guerras entre as nações vão estar sendo parte desse princípio das dores, mas ainda não é o período da tribulação, que a tribulação começa a partir da metade dos 7 anos, quando o anticristo assumir o seu trono e o governo das nações e exigir adoração e culto para si, e com todas as catástrofes que também estão descritas no livro do Apocalipse, que vão acontecer nesse período de tempo, da metade dos 7 anos para o fim. Embora tenha acontecimentos de catástrofes, de pandemias, etc., também na primeira metade do princípio das dores que nós lemos nas Escrituras Sagradas, tá? Falando a respeito do tempo de ação do anticristo, ou do tempo da grande tribulação, eu queria nesse vídeo estar destacando o que a Bíblia fala a respeito. Em primeiro lugar, o único texto na Bíblia que fala de 7 anos, ou uma semana profética, é Daniel 9:27. E quando fala Daniel 9:27, ele fala sobre uma semana de aliança, quando haverá, dizendo, as pessoas falando, paz e segurança na primeira metade, porque vai ser um acordo de paz internacional, os estrangeiros envolvidos, o conflito no Oriente Médio sendo resolvido, tá? Embora vai haver violência ainda. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Então, andar dizendo paz e segurança é a primeira metade do princípio das dores, que vão estar acontecendo as guerras e rumores de guerras. Mas a segunda metade da grande tribulação, ou da tribulação referida por Jesus, ou da tribulação daqueles dias, que Jesus falou em Mateus 24:29, é o período que haverá, então, aflição na terra e haverá repentina destruição, porque o anticristo vai estar destruindo e matando as pessoas que não adorarem, não submeterem ao seu regime. Tá? Ele vai reger com força, com poder, com autoridade de Satanás e fazendo inclusive sinais e prodígios da mentira. Operações espirituais, coisas sobrenaturais vão estar acontecendo. Como também Apocalipse 13 fala da besta, da que vem da terra, o falso profeta, que faz até descer fogo do céu. Então, são evidências de manifestações e poderes com muito mais intensidade, porque haverá então uma repentina destruição sobre todos aqueles, especialmente que não adorarem, além das catástrofes, dos juízos, das manifestações do juízo de Deus. Quanto à aliança de 7 anos. Período de 7 anos, aliança de paz e segurança. Mas a aliança de paz e segurança foi quebrada, ou será quebrada na metade dos 7 anos. Então haverá repentina destruição, ou haverá a grande tribulação, ou a tribulação daqueles dias. Quanto ao tempo de ação do anticristo, ou quanto à duração da tribulação, em primeiro lugar, Daniel capítulo 7, versículo 25, fala a respeito da operação do anticristo sobre os poderosos da terra, derrubando 3 reis, e fala que ele vai agir durante um tempo, tempos e metade de um tempo, que são, na prática, 3 tempos e meio, que Daniel 9:27, ele fala na metade da semana de anos, vem o Assolador, 3 tempos e meio também, 3 anos e meio, a partir da metade. Daniel capítulo 12, versículos de número 11, tá? Vou ser mais específico, sem entrar em muitos detalhes aqui, mas Daniel 12, 11 e 12 fala assim: e do tempo que o sacrifício diário for tirado
e a abominação desoladora for estabelecida, haverá 1290 dias. Então ele fala exatamente do tempo da aliança de Daniel 9:27. Quando o sacrifício for tirado na metade da semana, haverá ainda 1290 dias. 1290 dias são 3 anos e 6 meses e mais um mês, tá? 1260 dias mais 30 dias, tá? Então, é um tempo desde que foi tirado o costumado sacrifício, desde que o anticristo começou a governar, 1260 dias mais 30 dias, que são 3 anos e meio também. Depois o versículo 12 fala: bem-aventurado aquele que espera até 1335 dias, então fala de 75 dias além da tribulação, tá? Primeiro 12:11 fala de 30 dias a mais da tribulação, e no versículo 12 fala de 75 dias a mais da tribulação, que é um assunto que não vou falar agora, tá? Mas que tem a explicação, está lá no livro do Apocalipse, a respeito dos acontecimentos que virão nesses dias a mais da tribulação. Além disso, né, que eu queria falar, então Mateus 24:15, que eu já falei, na metade da semana, é o tempo de ação do anticristo, e algumas outras menções bíblicas, por exemplo, o Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 4, diz assim, da perseguição do dragão à mulher, tá? Ele fala assim, 12:6, Apocalipse 12:6. A mulher fugiu para o deserto, onde ela tem um lugar preparado por Deus para que a sustentasse e alimentasse durante 1260 dias. 1260 dias, dividido por 30 dias, são 3 anos e 6 meses em que essa mulher vai estar sendo acolhida num lugar deserto, no seu lugar onde Deus preparou para ela ficar sustentada, protegida durante esses 3 anos e 6 meses, quando o dragão, o diabo e Satanás, Apocalipse 12:9 fala que a antiga serpente chama diabo e Satanás, vai estar perseguindo a mulher durante 3 anos e meio. Então, o tempo de ação do diabo perseguindo essa mulher em Apocalipse 12 é 1260 dias, não são 7 anos de tribulação. Esse é o ponto, tá? Apocalipse capítulo 12, versículo 14, fala assim: e à mulher foram dadas 2 asas como de águia, de uma grande águia, para que ela pudesse voar ao deserto, ao seu lugar, onde ela ali é alimentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, longe da vista da serpente. Então aqui também, da mesma forma que Daniel 7:25, fala de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, são 3 anos e meio, ou 1260 dias, ou Apocalipse capítulo 13, versículo 5, fala a respeito do anticristo, da ação do império do anticristo, ou da ação do anticristo, e fala assim, que foi dada para aquela besta uma boca falando coisas grandes e blasfêmias, Apocalipse 13:5, e poder que foi dado para ela agir durante 42 meses. Então, também são 3 tempos e meio, 42 meses, 1260 dias de ação do anticristo, trazendo perseguição a todos os moradores da terra. Então, no versículo 6, ele difama a Deus e o tabernáculo de Deus, aqueles que habitam no céu, está falando da igreja arrebatada, no versículo 6 de Apocalipse 13, e também no versículo 7 fala que ele recebe autoridade sobre todas as nações e também para perseguir os santos, aqueles que vão se converter durante a tribulação de grande aflição na terra. Tanto os judeus, que vão estar sendo socorridos como Estado, como também aqueles descendentes da mulher, que vão passar pela grande tribulação, Apocalipse capítulo 7, versículo 9, tá? Que fala a respeito de uma grande multidão que ninguém pode numerar. No versículo 14 fala que são as pessoas que vão ser aqueles que passaram pela grande tribulação, tá? Então, pessoas que vão ser salvos, que vão ser perseguidos, santos que serão perseguidos durante a grande tribulação, Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e versículo 14, tá? Além disso, também tem um outro texto que eu acabei pulando, né? Que é Apocalipse capítulo 11, tá? Fala assim, versículo 2, fala assim que o átrio exterior do templo não era para ser medido por João, porque ele foi dado aos gentios. Então, os gentios vão estar com o átrio exterior do templo, que pode ser uma alusão que na reconstrução do templo em Jerusalém, onde está a mesquita muçulmana do Domo da Rocha, da Cúpula Dourada, ali é no átrio exterior que está
na mão dos gentios, tá? O lugar do templo não é ali, não precisa ser destruída a mesquita muçulmana em Jerusalém, inclusive existem maquetes já mostradas em vídeos do YouTube da mesquita do Domo da Rocha, da Cúpula Dourada, ao lado do templo em Jerusalém, o templo de Salomão reconstruído, tá? Onde os judeus vão estar adorando, tá? E aqui é uma menção dos gentios com o átrio exterior do templo, e eles pisarão a cidade durante 42 meses. Então, o tempo de perseguição dos gentios a Israel é um período de 42 meses. Então, o que eu estou falando, citando essas passagens bíblicas, é que todas as referências bíblicas de ação do diabo, de ação do anticristo, de ação dos gentios que vão perseguir Israel, tá? Como está escrito nesse texto de Apocalipse 11:2, tá? Toda a perseguição, a ação do anticristo, fala 1260 dias, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 42 meses, tá? São todos 3 anos e meio de tribulação. A partir da metade dos 7 anos, quando o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, assentar no lugar santo. Então, nesse sentido, é muito importante, porque isso muda o nosso entendimento das Escrituras, que nós não vamos passar por 7 anos de tribulação. Aliás, no texto de Mateus 24, Jesus fala assim: se esses dias não tivessem sido abreviados, então ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, tais dias foram abreviados. Eu até vou pegar essa passagem, que é importante ler, né, para que as pessoas possam saber que está na Bíblia, né? Então, quando fala sobre os dias abreviados, quer dizer, pode ser até que fossem 7 anos de tribulação, mas esses dias foram abreviados, e todas as menções bíblicas são 7 anos de aliança, uma menção bíblica, 7 anos, aliança, e todas as menções bíblicas são 3 anos e 6 meses a partir da metade. Então, Mateus 24, versículo 22, fala assim: e se aqueles dias, depois que Jesus falou da grande tribulação, Mateus 24, 21, ele falou assim: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, esses dias, aqueles dias serão abreviados. Então, não existem 7 anos de tribulação. Tá? Então ninguém vai ser arrebatado antes dos 7 anos, antes da aliança, tá? Da tribulação. Para aqueles que creem que o arrebatamento vai ser antes dos 7 anos, ou um arrebatamento iminente da igreja, tá? É uma posição doutrinária pré-tribulacionista de um arrebatamento num dia e hora que pode ser qualquer momento. Isso não está na palavra. Não existe um arrebatamento iminente. Existe o tempo certo do arrebatamento. Existe um dia que está estabelecido por Deus que esse arrebatamento vai acontecer. Mas não é um arrebatamento iminente num dia e hora, de repente, que ninguém sabe. Então, eu estou trazendo esse assunto, né, para poder esclarecer, porque nós vamos falar a respeito do arrebatamento da igreja futuramente, em próximos vídeos. Mas eu quero dar clareza, em primeiro lugar, que são coisas distintas, o tempo da aliança e o tempo da tribulação, diferente do que se ensina normalmente através dos vários estudiosos bastante profundos e conhecedores da palavra, mas precisamos ter clareza a respeito daquilo que está escrito. Muito bem, vou encerrar esse assunto aqui. Em próximos vídeos vou estar falando um pouco mais a respeito de outros assuntos. O sol já está batendo aqui no meu rosto, né? Estou aqui em frente a uma janela aqui também, né? No consultório que eu acabei de atender, e já estou ficando feio aqui, mas tá? Então, num próximo vídeo eu vou estar falando um pouco mais a respeito desses assuntos. Então, Deus abençoe a todos, com graça, com paz, com revelação e entendimento das escrituras proféticas. Um grande abraço a todos e nos vemos falando mais a respeito desses assuntos bíblicos em próximos vídeos. Um grande abraço, até mais!